Será que o Canadá vai transformar a Tesla em alvo de uma guerra comercial que pode mudar o futuro dos veículos elétricos? A ideia de aplicar uma tarifa de 100% parece um golpe de mestre, mas quais são as verdadeiras motivações por trás desse movimento? O debate começou quando o governo canadense, influenciado pelo líder do NDP, Jagmeet Singh, propôs dobrar a taxa sobre a Tesla. A proposta inclui ainda um subsídio de $10.000 para carros elétricos fabricados no país. Essa combinação de proteção tarifária e incentivo ambiental mexe nos alicerces da indústria automobilística. Os americanos já enfrentam uma taxa de 25% sobre o aço importado, anunciada por Donald Trump. Agora, o Canadá quer aplicar pressão especificamente à Tesla, alegando que a empresa se beneficia de vantagens tarifárias e de escala nos Estados Unidos, deixando as montadoras locais em desvantagem. Se a taxa de 100% for implementada, o preço dos modelos da Tesla no Canadá pode subir drasticamente, afastando compradores. A empresa poderia reagir de 3 maneiras: abrir uma fábrica canadense, pressionar o parlamento ou contar com o apoio dos Estados Unidos. Cada caminho traz riscos e exige negociações complexas. Mas o que isso significa para a cadeia de suprimentos norte-americana? As peças que cruzam a fronteira entre Canadá e Estados Unidos são trocadas a todo instante. Um aumento abrupto nas tarifas pode inflar custos, desacelerar investimentos e tornar os veículos elétricos menos acessíveis, retardando a transição energética global. Será que o Canadá está realmente defendendo seus trabalhadores ou apenas jogando uma carta contra a agressão comercial americana? Resumo da primeira sessão: o Canadá planeja uma tarifa de 100% sobre a Tesla, acompanhada de um incentivo de $10.000, enquanto os Estados Unidos já impõem 25% no aço. Agora, será que o governo canadense vai realmente construir sua própria fábrica da Tesla? Imagine o som das máquinas de fundição ecoando nas manhãs frias de Ontário, o cheiro metálico do aço recém-cortado e o tremor das vibrações sob o piso da fábrica. Esses sentidos revelam o custo humano por trás de cada política. Caso a Tesla decida instalar uma planta no Canadá, ela precisaria contratar milhares de operários locais, usar minerais canadenses como lítio e cobalto e adaptar sua linha de produção ao clima. Isso poderia reduzir drasticamente as tarifas, mas exigiria investimentos bilionários e tempo. A alternativa de lobby poderia levar o parlamento a suavizar a medida, mas dependeria da pressão de grupos industriais e da resposta dos Estados Unidos. Se Washington intervir, pode impor novas tarifas sobre componentes chineses que alimentam a produção da Tesla, criando um efeito dominó de custos. Qual será a reação dos consumidores canadenses diante de preços inflacionados? Eles aceitarão pagar mais por um carro verde ou buscarão opções nacionais mais baratas? A resposta pode remodelar o mercado interno e definir quem lidera a corrida elétrica na América do Norte. Resumo da segunda parte: as opções da Tesla incluem construir localmente, pressionar o governo ou contar com o apoio dos Estados Unidos. Enquanto consumidores enfrentam preços em alta e a cadeia de suprimentos fica em risco. Mas qual será o próximo passo da administração norte-americana? Donald Trump já sinalizou a intenção de ampliar tarifas sobre produtos chineses. Se isso acontecer, componentes críticos da Tesla fabricados na China podem receber um encargo adicional de até 25%, elevando ainda mais o custo final dos veículos. A perspectiva de uma nova tempestade comercial entre Canadá, Estados Unidos e México paira no ar como uma nuvem carregada de trovões. As empresas automotivas Volkswagen, Toyota, Honda poderiam sentir o impacto antes mesmo que a tarifa atinja a Tesla. O clima frio das manhãs canadenses traz consigo o som distante dos caminhões carregados de aço, enquanto os trabalhadores das linhas de montagem sentem o peso das decisões políticas nos ombros. Essa realidade pode transformar uma política de proteção em um obstáculo para a meta global de redução de emissões. Se o impasse se prolongar, investimentos em energia limpa podem desacelerar, atrasando os objetivos climáticos e dando espaço para concorrentes como a China fortalecerem sua presença no mercado. Por outro lado, um acordo diplomático que conceda à Tesla uma fábrica canadense ou reduza as tarifas poderia acalmar as tensões e revigorar a produção local. O futuro dos veículos elétricos na América do Norte depende de quem vencerá essa batalha de tarifas e incentivos.
As próximas semanas revelarão se o Canadá manterá seu firme posicionamento ou cederá diante da pressão internacional. O panorama revela um conflito onde cada movimento reverbera em múltiplas frentes: economia, meio ambiente e soberania industrial. Quem sairá vitorioso dessa guerra tarifária? Qual será o legado para a mobilidade elétrica e para o combate às mudanças climáticas? A resposta ainda está no ar, e apenas o desenrolar das negociações dirá qual caminho a América do Norte trilhará. Resumo rápido da parte anterior. O líder da oposição canadense quer um subsídio de $10.000 para carros elétricos fabricados no país, ao mesmo tempo em que pressiona por tarifas que pareçam proteger a indústria local. Essa mistura de protecionismo e ecologia já levanta suspeitas. Mas por que o NDP insiste que o Canadá deve conquistar uma fatia maior da revolução energética? Eles alegam que marcas norte-americanas como a Tesla usam vantagens tarifárias e economias de escala para esmagar concorrentes domésticos. O discurso combina redução de emissões com um nacionalismo econômico. Vamos trazer veículos limpos, salvar o planeta e, ao mesmo tempo, defender trabalhadores canadenses. O som metálico das fábricas nos Estados Unidos, o cheiro de alumínio recém-cortado, contrastam com a frieza das planícies canadenses, onde ainda não há uma gigafábrica da Tesla. Se a proposta do NDP avançar e um tributo de 100% for realmente imposto, os preços das unidades canadenses disparariam, tornando-as quase inalcançáveis. A Tesla pode reagir de 3 maneiras: abrir uma fábrica no norte, pressionar o governo em lobbies intensos ou esperar que os Estados Unidos intervenham para impedir a medida. Cada caminho traz desafios logísticos: transportar painéis solares, ruídos de caminhões, sentir vibrações de máquinas que ainda não giraram em solo canadense. Esse tributo, embora pareça uma carta-trunfo contra a agressão comercial dos Estados Unidos, pode transformar a disputa em um duelo de tarifas devastador. E se ambos os lados começarem a trocar tarifas altas? A cadeia de suprimentos automotiva norte-americana. Tão intricada quanto uma teia de aranha de aço, veria peças saltando de um país ao outro como gotas de chuva. O aumento de custos acarretaria investimentos mais lentos, enquanto o consumidor sentiria o calor de preços inflacionados e o cheiro metálico de oportunidades perdidas. A penetração de veículos elétricos, crucial para abandonar combustíveis fósseis, poderia ser freada por um turbilhão de incertezas. Enquanto o governo dos Estados Unidos ameaça impor tarifas sobre componentes chineses usados pela Tesla, o Canadá ainda debate se protege seus produtores ou afunda seu mercado. Qual será o próximo movimento? Um possível acordo, uma fábrica canadense surgindo do nada, ou um impasse que deixará o consumidor à mercê de preços estratosféricos? A resposta paira, como a neblina matinal sobre os montes rochosos, pronta para mudar o rumo da Revolução Verde. A situação do setor automotivo na América do Norte está se tornando cada vez mais tensa. Com a possibilidade de tarifas de até 25% sendo aplicadas, muitos se perguntam: essa mudança ajudará ou prejudicará o mercado de veículos elétricos? O Canadá está mirando a Tesla e suas operações, gerando discussões sobre o futuro das relações comerciais entre os dois países. Há um grande dilema em jogo: proteger a produção local ou incentivar a inovação verde e acessível. Ao implementar uma tarifa de 100% sobre os veículos da Tesla, o cenário poderia mudar drasticamente. Aumentos repentinos nos custos de produção afetariam todos, com a potencial elevação dos preços para os consumidores. Diante disso, a transição energética que o mundo tanto busca poderia ser colocada em risco. A abordagem de proteção do Canadá parece ser uma tentativa de garantir que o país desempenhe um papel crucial na revolução da energia limpa, utilizando seus vastos recursos minerais e hídricos. No entanto, essa jogada não vem sem suas complexidades. A Tesla, com suas grandes fábricas na Califórnia, Nevada e até na China, está posicionada como uma gigante do mercado de veículos elétricos. A preocupação do partido NDP é que a empresa se beneficie de subsídios ocultos, mascarando custos que, na verdade, poderiam estar prejudicando a competição local. Enquanto isso, Donald Trump pondera sobre tarifas sobre componentes chineses, sem se importar com as repercussões para a fabricante. Os consumidores canadenses, por sua vez,
apoiam as políticas ecológicas, mas, ironicamente, precisavam de veículos elétricos acessíveis. Seria contraditório que o aumento das tarifas tornasse inacessíveis as marcas como a Tesla, levando a uma queda no interesse público pelos veículos elétricos. Com um pacote de incentivos de $10.000 em ação, a expectativa é de que veículos produzidos no Canadá se tornem mais viáveis. Mas será que a produção local dará conta de atender a essa demanda? Os grandes fabricantes como General Motors e Ford estão se adaptando, mas todas as suas operações permanecem nos Estados Unidos. Se a batalha tarifária se intensificar, como afetará a dinâmica entre Estados Unidos, Canadá e até mesmo México? É um jogo de alto risco, onde todos os envolvidos podem sair perdendo. As tensões crescentes podem perturbar a cadeia produtiva e, em última análise, a economia. Em resumo, a imposição de tarifas pode simplesmente ser um reflexo das complexas relações comerciais. Não se trata apenas de proteger a produção local, trata-se de garantir que a transição para veículos elétricos não sofra com decisões que podem, paradoxalmente, levar a um aumento de preços e uma diminuição do interesse público. Assim, a questão prevalece: o movimento de 100% de tarifas sobre a Tesla é realmente estratégico ou está fadado a causar mais problemas do que soluções no tumultuado cenário do comércio automobilístico? A situação no setor automotivo no Canadá está mais tensa do que nunca. A proposta de um imposto de 100% sobre os veículos da Tesla levantou muitas questões e preocupações. Afinal, os consumidores canadenses são fãs de políticas verdes, mas também precisam de veículos elétricos acessíveis. Se o preço dos modelos da Tesla disparar, o que acontecerá com o interesse do público pela transição para veículos elétricos? Isso poderia ser um grande obstáculo para as metas climáticas. Quando o pacote de incentivo do governo de $10.000 entrar em vigor, os veículos fabricados no Canadá poderiam se tornar relativamente mais acessíveis. No entanto, há uma pergunta: será que há uma abundância de veículos elétricos canadenses no mercado? Empresas como General Motors e Ford estão fabricando esses carros no Canadá, mas todas têm sede nos Estados Unidos. Além disso, a Volkswagen anunciou planos para abrir uma fábrica de baterias em Ontário, mas essa nova infraestrutura pode levar anos para se concretizar. Enquanto isso, os canadenses podem se encontrar entre a cruz e a espada, com opções limitadas de veículos, já que as marcas como a Tesla se tornam cada vez mais caras. Se os impostos impostos por Trump entrarem em vigor, o preço dos carros e componentes nos Estados Unidos pode aumentar. Isso significaria um choque na cadeia de suprimentos, afetando gravemente o ecossistema automotivo entre os Estados Unidos, Canadá e México. A situação é tão delicada que até marcas como Volkswagen, Toyota e Honda poderiam enfrentar dificuldades. Esse aumento do protecionismo pode abalar o comércio global, levando a medidas de retaliação de vários países. Consequentemente, uma desaceleração no investimento em veículos elétricos e energia limpa pode surgir, beneficiando concorrentes estrangeiros, especialmente os da China. A proposta do Canadá só reflete a complexidade da situação política. A insistência do NDP em proteger os produtores locais sinaliza uma transformação verde, mas as repercussões podem ser contraditórias. Se Donald Trump voltar a assumir o controle nos Estados Unidos, uma guerra comercial em grande escala pode ser iminente, com o aumento das tarifas levando a um aumento nos preços dos veículos elétricos e uma possível queda na demanda. Isso poderia causar mais problemas do que soluções para o público canadense. Apesar desse cenário, o NDP e outros partidos estão mobilizando os eleitores com suas promessas de proteção aos trabalhadores locais. A pergunta que fica é: como o governo Trudeau lidará com essa pressão crescente enquanto tenta manter uma relação pacífica com os Estados Unidos? O futuro das políticas comerciais no setor automotivo está em jogo, e as apostas nunca foram tão altas. Será que um imposto de 100% sobre a Tesla pode apagar a luz que ilumina a revolução dos veículos elétricos? Imagine o rugido dos motores silenciados, o cheiro de metal frio que se mistura ao medo dos consumidores, e então, uma decisão que pode mudar tudo em poucos dias. Nas últimas semanas, o governo canadense, ainda sem definir sua postura, foi pressionado por eleitores que temem ser engolidos pelos gigantes norte-americanos.
O Partido Liberal hesita em inflamar as tensões com Washington, porém a população reclama de proteção excessiva contra as marcas dos Estados Unidos. Enquanto isso, a sombra das tarifas de Trump paira como nuvem carregada, forçando o Canadá e o México a erguerem defesas econômicas. Se o plano de taxar 100% a Tesla avançar, os preços das carros serão quase dobrados. O consumidor sentirá o peso da taxa como um aço frio contra a carteira. A Tesla poderá reagir de 3 maneiras: abrir uma fábrica em Ontário, acionar os corredores do poder para bloquear a lei ou esperar que os Estados Unidos intercedam para reduzir o atrito. Cada caminho traz riscos. Construir uma planta exige anos, influenciar políticos é um jogo de silêncio e persuasão, e a intervenção americana pode desencadear uma guerra comercial que sacudirá a cadeia de suprimentos entre Canadá, Estados Unidos e México. A consequência imediata seria o aumento brutal dos custos, deixando o mercado à mercê de poucos modelos caros ou de veículos domésticos ainda escassos. A produção de baterias locais, anunciada por grandes montadoras, tardará a render frutos. Enquanto isso, a demanda por EVs poderia cair, retardando metas climáticas globais. Um protecionismo desenfreado fragiliza cadeias globais, eleva preços e deixa o consumidor sem escolha. Entretanto, no final de tudo surge uma reviravolta inesperada. Documentos vazados revelam que a Tesla já possui um pequeno centro de montagem em Quebec, operando discretamente para contornar tarifas. Se essa instalação for ampliada, o imposto de 100% perderá força, transformando o que parecia ser o fim da Tesla no Canadá em um novo ponto de partida. O futuro da revolução elétrica agora depende menos de políticas e mais das estratégias secretas das corporações. O que você acha? Esse salto de taxa protegerá a indústria local ou trará caos ao mercado de veículos elétricos? Compartilhe sua opinião nos comentários.